Na madrugada do dia 11 para o dia 12 de janeiro de 2011, de terça para quarta-feira, uma chuva torrencial caiu na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Muitos dormiam na ocasião e outros, mesmo intranquilos com o volume incomum de água que precipitava dos céus e assombrados com os raios e os sucessivos trovões ensurdecedores, não tinham como deslocar-se quando se sentiam inseguros onde estavam, em razão da escuridão, da lama, dos deslizamentos. Gritos e estrondos de desmoronamentos misturaram-se com o som da chuva e dos trovões na noite alta, e ao amanhecer, a dimensão da destruição material e das perdas de vida se revelou. O desastre não acabou ali. Desastres têm nuances. Cada pessoa, cada família, cada comunidade o vivencia a seu jeito, de um modo particular, referido à sua rotina, às suas relações sociais, aos seus vínculos afetivos, ao seu universo de significações que permeia o cotidiano local. Desastres são também processos extensivos no tempo que deterioram a dignidade dos grupos sociais afetados, os quais lutam para manter suas esperanças no sentido maior da vida em meio às intranquilidades geradas pelas soluções técnicas socialmente insensíveis e a omissão do ente público, em meio às memórias dolorosas e os novos enfrentamentos. O desastre em Teresópolis tem mudado de fase e apresentado novas nuances ao longo dos últimos 2 anos, mas ainda não acabou. A chuva relâmpago então, o raio chegou e matava, jogando cada um no chão. As pessoas que se socorriam pensavam assim, vou me socorrer no momento, mas depois for o seu fim. Saíram da sua casa pensando não dar. De repente veio um relâmpago, foi ali que veio a matar. Mas depois os sobreviventes ficaram em soluço e muita dor, porque as pessoas que sobrevivem sabem como foi isso, amor. Antes da tragédia. Aqui era a casa do meu filho, ó. Essa aqui era do meu filho, essa aqui era minha. Sim. Aqui era dos vizinhos, aqui era do meu irmão em cima, do vizinho, todas essas casas. Aí veio de lá pra cá, assim, essas casas todas. Só ficou essa casa, esse lado aqui ficou. Sim. Uhum. Agora esse daqui pra cá foi tudo. Aqui, ó, essas casas foram todas. A aflição das primeiras horas. A chuva ela é diferente quando você vai ter um alagamento, que seja até chegar no quintal, no máximo no rodapé aqui. A chuva de enchente ela é diferente. Ela é mais pesada, ela é mais intensa. Ela começa aquelas pancadas mais fortes, para um pouco, dá uma amenizada, vem mais forte novamente. E naquele dia estava assim, a gente estava lá, né, mais próximo do rio, essas coisas, né? Aí a gente começou a vigiar o rio. Só que ele não, parecia que não, a água dele não aumentava. Sim. Mas mesmo assim, a gente, pô, essa chuva não é chuva de enchente. Em instantes você se pega, enquanto você tira as coisas de dentro de casa, você perde a noção do que está acontecendo do lado de fora com muita chuva. Subir no fogão, mas a água continuava subindo. Sim. Porque a gente já estava sem luz, não tinha mais luz. A luz já tinha acabado, tudo no escuro. A única coisa que iluminava, por enquanto, ainda era os celulares da gente, que mesmo assim a gente estava com o celular, mas não funcionava, mas só servia como lanterna. Aí a gente subi no caibro, peguei primeiro o cachorro, botei ele em cima da telha, porque era mais fácil para ele se virar ali na telha, né? Ele ia para o ponto mais alto, né? A água chegava nele e ia sair. Tirei o cachorro, abri mais o espaço com a mão, depois de ter quebrado a telha, né, com a cabeça. Puxei primeiro minha filha. Puxei ela, mesmo com a dificuldade de quebrar a telha com a cabeça, eu sabia que as telhas eram frágeis. Sim. E como tinha muita água embaixo, eu falei para minha filha, olha só, aqui ó, tem o caibro. Fica nessa direção, sentada, porque se você não apoia firme as mãos nas telhas, porque vai quebrar. Isso, exato. Puxei ela primeiro, falei, ó, você vai pro muro atrás, que é mais alto. Sim. Vai devagar, vai na direção do caibro. E assim ela fez, foi pro muro atrás. Puxei a minha esposa,
Da mesma forma, elas foram primeiro. Ok. Por último, eu fui. Tá? Nós estávamos todos só de pijama. Só de pijama. Aí fomos pro muro e a água continuou subindo, subindo, subindo e a gente já sentindo a água nos pés. E eu naquela preocupação, e vendo tudo, né? Porque a gente sentado ali no muro, a gente via passar geladeira, fogão, máquina de lavar, pessoas, carro. Os que partiram são mantidos na recordação dos que ficaram. O resgate do meu filho foi eu mesmo que fiz. Então, isso é um testemunho verídico. E numa hora que pouca gente entrava no Campo Grande naquela época, né? Aqueles dias estava muito difícil, né? Então, ninguém entrava lá. Não, mas Eu lembro. ele não desistiu e os que estavam com a gente não desistiu com a gente. Assim. E cavamos até achar. Né? O bombeiro falou que não tinha ninguém ali. Pronto. E eu falei, meu filho tá aqui. E você é uma das filhas. Eu sou a única filha que sobreviveu. Você chama? Alessandra. Alessandra. E você sobreviveu, mas você estava lá ou também estava Não, fora? eu estava num bairro também atingido, que foi a Grande Florestal de Salaco. Fui lá também. Não, eu estava na noite, a minha casa foi atingida lá, só que não teve como eu correr para Campo Grande, porque eu corri para lá. Só que já não tinha passagem. Não tinha, né? exatamente. Eu fiquei presa lá. Porque lá Tava tava caindo muito tudo. Eu falei assim, Eu liguei pro meu pai vai lá de pra nossa madrugada. casa. Fiquei, pai, tá chovendo muito aí. Aí ele falou, não, minha filha, eu não tô em casa. Eu falei, pai, porque aqui tá caindo tudo. Ele falou assim, vai lá pra minha casa, vai pro Campo Não, Grande. falei, vai lá pra nossa casa, que a nossa casa é segura. Vai pro Campo Grande, casa dos teus irmãos, chama o Gustavo e o meu filho, o Diogo, meu marido, e vai, assim a gente fez. Eu queria sair, porque tava tudo caindo. Só que chegou um certo ponto do caminho, a gente não conseguiu passar. Aí a gente ficou preso. Se ela vai, a avalanche ia pegar de frente. Aí ficamos eu, meu marido e meu filho no carro a noite toda, esperando a chuva passar, pra no outro dia de manhã ter aquela notícia triste, né? Aí foi muito difícil. Muito triste. E os filhos? Fiquei muito assustada, mas eu nem imaginava que aquilo pudesse ter acontecido. Eu imagino. Eu imaginei que eu ia passar aquilo, ia chegar lá e ia contar tudo pros meus irmãos o que tinha acontecido, né? Mas... Fabiano. Quantos anos tinha o Fabiano? 28. Ele tinha 28 anos. Ele morava lá no Caleme também? Lá no Caleme. Ele era casado? O Fabiano era casado? Ele tinha filhos? Sim, aqui estão os filhos dele. Como eles chamavam? Esse aqui era Matheus. Matheus. Esse aqui Diego. Quantos anos? Esse tinha 8 anos, esse aqui tinha 5. 5 é o Matheus. É o Diego. E 8 o Matheus. A gente entendeu achou logo em seguida. Mas eu sofro. Cada dia que passa é um sofrimento, é uma falta, é um sofrimento. E ele pegou, botou na escada e eu disse assim, os quadros. Aí ele disse, mãe, não dá tempo. Né, conforme bateu a água, os preguinhos caiu e aquilo me doía muito, porque ele amava ver essas coisas dele, ele tinha um álbum, muita coisa. O meu pai, ele foi um herói, porque ele defendeu o Brasil. E ele contava assim, com muito orgulho. E quando eu vi os quadros todos dentro da lama... Que quadros são esses? Porque ele foi ex-combatente da Segunda Guerra, do Exército Brasileiro. Do Exército Brasileiro. Aí, esses quadros, todos caiu na lama. A que se refere esses quadros? Você pode Esse explicar? aqui foi a conquista de Montésio no dia 14 de abril de 1945, pelas gloriosas forças expedicionárias brasileiras nos alpinos da Itália. Da Itália. Esse segundo quadro... Esse é o diploma da medalha, que ele tinha muito orgulho desses quadros, né? Que ele dizia assim, não, isso é uma coisa que eu vou morrer e fica para todos vocês. Uma lembrança que eu lutei pela guerra. É um patrimônio para a memória da família. Para a memória da família.
E o terceiro quadro? E tem um outro que eu vou até pegar, que foi o que caiu dali. E aquele ali, né, que foi do Papa, que eles receberam do Papa, que eu até, como eu estava falando, eu quero consertar, mandar consertar, porque eu já falei para meus filhos, a hora que eu for, vocês vão permanecer com esses quadros, porque é uma grande relíquia. Ele não está, mas ele está na memória de uma luta. Ele chegou a cair. Eles, conforme eles caíram, que ficou tudo cheio de lama, e eu, na hora da limpeza, que a gente teve que ir tirando e jogando tudo para fora, e eu só disse assim, cuidado com os graças a Deus, esse aqui, que é o papel, ele não molhou, ele ficou na lama, né? Isso tudo eu lavei, com escova, com tudo, e quando eu lavei tudo, a gente botou para ir secando, arrumando. O dia que eu botei no lugar, eu me senti assim, heroína, porque eu salvei uma coisa que era dele. Os animais também sofrem nos desastres e poucos são aqueles que se compadecem. Então, quando você chega num lugar onde tem um terremoto, uma coisa, você sozinha, sem saber o que fazer, morando sozinha, sem família aqui, a única coisa que eu pensei foi para salvar os animais, porque eu não tinha noção da dimensão, que isso você não tem. Você chega num lugar e você vê milhares de animais sendo arrastados pela correnteza, milhares de animais mortos. Eu falei, Ratinho, o que aconteceu? Ele falou, acho que nada, caiu lá no Caleme, caiu tudo, não está passando. Eu falei, e os animais? Ele falou, os animais? Você está maluca? Aí eu não tinha luz, eu fui, isso no dia 12, a Secretaria de Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiros, eles estavam saindo, entrando, a cidade deserta, sendo que em alguns locais, Defesa Civil, pedi ajuda para um carro, para tentar me ajudar a resgatar os animais. Teve um local que o cara bateu a porta na minha cara e mandou eu ir para o hospício. Tipo assim, vai para o hospício, vai te catar, você é louca. Como é que uma louca vem aqui à cidade e nós não sabemos a dimensão do que aconteceu? Está pensando em cachorro. Os animais não tinham chance. Então, no terceiro dia, por exemplo, de resgate no Caleme, quem estava machucado já tinha sido resgatado. Quem morreu já tinha morrido, estavam tirando os corpos. Eu resgatei uma cadela em cima do corpo da dona. Em cima. Ela estava em cima do dono. Eu tirei ela abraçada ao dono. O cão é de uma lealdade. Os animais de grande porte, nós não conseguimos salvar. Não, nós pegamos muito pato, né, em Santa Rita, estão lá no sítio. Pegamos coelhos, estão lá no sítio. Os pássaros, eu confesso a você que eu soltei tudo. Em Santa Rita, lá em Santa Rita eu fui uma vez com o Carlos, o inglês, fazer um resgate com os americanos. Chegamos lá, os escombros, os cães já estavam famélicos, porque já estavam há dias sem comer. Eram 2 carros para botar os animais. E tinham milhares de galinhas que a gente não tinha, como eu soltei, as galinhas cisca, pega coisa. Milhares de galinhas, os patos desidratados, porque estavam presos numa espécie de um cercado. Antes da tragédia, isso era uns 15, 20 dias depois. Desidratados, não se aguentavam em pé, comendo lama. Os coelhos desidratados. Aí nós tomamos a decisão, vamos soltar as galinhas, pegar os patos, pegar os coelhos e os cachorros. Nisso, quando a gente estava voltando, já estava escurecendo, em Santa Rita foi uma devastação enorme. Quando a gente estava voltando, a gente se perdeu, eu me lembro disso, e a freira americana, que estava com a gente do Kinship, começou a dar gritos, gritar, birds, birds, birds. Falei, será que ela quer que a gente pegue o passarinho? Quando a gente viu, tinha uma casa que tinha tombado, e um dos cômodos da casa, a viga da casa ficou assim, presa uma parte do telhado no chão da casa e outra parte na viga, fez como se fosse um suporte. Menina, quando a gente olhou, tinha trocentas gaiolas de passarinho, curió, canário da terra, falei, ai, vou soltar. Nossa, soltei os passarinhos todos e a freira só fotografando aquilo lá.
O drama vivido reforça os vínculos afetivos entre aqueles que sobrevivem. Meus netos. Exato. Agora tentei que sair todos, um para cada lado. Eu tenho esperança que vão ficar aqui. Se Deus Mas quiser. o Rio vai passar aqui, minha filha. Se Como é que eu Deus vou quiser. fazer? 11 irmãos que nascidos e criados aqui. Nessa Todos propriedade. 5 falecidos. Sim. 5 filhos falecidos. E 7 netos. E 7 parabéns. Se senti muito, eu com a lama até aqui, a água, até o pescoço. Meu neto é que me salvou, tadinho. A senhora estava dentro da sua casa. Dentro da minha casa, a casa foi abaixo. A água carregou, foi embaixo. Aqui é a casa da minha filha que eu moro com ela. A senhora estava dormindo nesse momento. Estava dormindo nesse momento. E o seu neto entrou na casa. Depois da água seca que ele veio lá da Barra, Sim. da Barra do Imbuí, é que veio depressa e me socorreu. Aí ele me socorreu em cima de um colchonete, em cima de um colchonete que ele pulou, ele quebrou a janela, o vidro da janela. Depois que a água tinha baixado, Sim, tá? aham. Depois que a água já tinha baixado. Tudo porque não tinha condição. Claro. Né, de entrar. Carregou tudo. Os criados mudos, virava as gavetas, tudo, e tornou tudo, levou tudo. Retratos, que eu tinha lembrança dos meus filhos, primeira comunhão, do meu casamento, foi tudo embora. Fiquei sem nada. Eu pensei que o mundo ia acabar. Meu Deus. Aquilo parece coisa até que foi eu não sei. Nem posso imaginar o que foi aquilo. Fez você dizer isso, todo mundo dizendo. Olha, quando a água entrou na minha casa, porque foi a primeira vez que entrou. Nunca tinha entrado. Eu moro na casinha ali do lado há 20 anos. Essa casa aqui, pelo que eles me contam, tem quantos anos? É bastante. Nunca tinha entrado água também. Então eu estava acostumada morando ali, e assim no terreiro, ali na beira do rio. Mas coisa simples, então 20, então eu nunca imaginava que aí ia entrar. Tanto que Paulo falou assim, eu falei, tá uma chuva danada, acordei de madrugada, falei, tá uma chuva, eu acho que eu vou tirar os carros dos clientes. Aí ele saiu, eu fiquei sozinha dentro de casa, tranquila. Porque pra mim ia ser aquela aguinha ali, né? Aí quando eu falei assim, papai tá enchendo muito, porque na casa tem degraus. Aí ele falou assim, eu vou ir te buscar. Aí quando ele entrou, nós não conseguimos mais sair, porque a casa lá é alta. Se a gente descesse, a água já estava muito alta. Quando ela entrou dentro de casa, eu já vi que aquilo não era normal, porque nunca tinha entrado, né? Eu dei aula também vários anos ali na escola, nunca, a água do rio nunca entrou. Às vezes entrava, quando entupia o ralo, e a água entrava porque vinha da rua e passava por dentro do colégio. Mas do rio também nunca tinha entrado dentro da escola. Dei aula ali 15 anos, eu subi por cima da cama, porque eu já estava de ponta de pé, né? E falei pra ele assim, Paulo, pra mim não vai dar mais não, já tô de ponta de pé, a água tá aqui. Ele falou, sobe pra cima da cama, a cama tava flutuando. Aí eu falei, mas como que eu vou subir se a cama já tava mais alta? Ele falou, sobe por cima de mim. Aí ele fez assim com o joelho, eu subi assim nas coxas dele, subi por aqui assim. Ele falou, deita bem no meio da cama. Aí eu fiquei deitada assim de lado no meio da cama e encostei no teto. Chegou a encostar. Ficamos calmos, eu falei assim pra ele, nós vamos morrer? Ele falou, provavelmente sim. Aí eu falei assim, poxa, falei, mas é uma bobeira a gente morrer afogado dentro de casa, será que Deus vai fazer isso com a gente? De morrer afogado dentro de casa? Aí nós ficamos conversando, aí ainda perguntei pra ele, será que se a gente vai morrer junto? Será que do outro lado a gente vai chegar lá junto? Será que a gente vai se reconhecer lá? Ficamos conversando isso. Aí depois eu fiz minhas orações, pedi para Deus dar força pro meu filho, que ele tinha 2 filhos para criar, ele é filho único, o pai dele já morreu, que era para ele ser muito forte, que ele ia ter que ser muito forte. E eu tenho pavor de ficar em lugar fechado, preso, com os braços presos. Aí eu falei, pedi para Deus, para ele não deixar eu ficar apavorada quando aquela água chegasse no meu nariz, que eu não queria chegar do outro lado apavorada, queria chegar do outro lado calma. Ficamos calmos ali conversando essas coisas. Quantas coisas que a gente deixou de fazer, quantas brigas por bobeira, tanta coisa que a gente dava importância que não tinha importância. Essas coisas, nós ficamos conversando. Mas ficamos super calmos, não gritamos. Gera preocupações quanto à afirmação identitária dos sobreviventes, solapados em seu direito ao lugar e conduzidos arbitrariamente a um futuro incerto.
Na verdade, nada foi feito, né? Nada está sendo feito. A gente tem tentado acordos, tem tentado negociações, mas em termos de município, estado, a gente continua na mesma, parado. A gente vê a vegetação crescendo, encobrindo, né, o que ficou de escombros e, infelizmente, nada tem sido feito. E é muito triste porque o descaso social é completo. Não, a gente não pode falar só da verba que é desviado. A gente tem que falar que o ser humano muitos deixaram de existir e ninguém mais fala nisso, porque isso não é mais importante. O dinheiro é importante para a gente sobreviver, sim, mas a gente tem muita coisa envolvida nisso. Tem muita gente que desapareceu, tem muita gente que perdeu suas casas, tem muita gente que perdeu a sua residência, seu trabalho, e hoje eu, por exemplo, me sinto sem referência. Eu já não sei mais quem é a Luciana. Por exemplo, eu tinha um codinome, Luciana do Forró Tiragosto. Hoje o meu forró não existe mais. Na tragédia de 2011, nós conseguimos reformar e reabrir. E depois veio a pós-tragédia de 2012, que chegou o Estado dizendo que a gente não mais pode funcionar. Então hoje eu não tenho mais uma referência, eu não tenho mais um trabalho, eu não sei na verdade mais quem eu serei daqui por diante, porque todos os meus valores e toda a minha história, eles estão conseguindo tirar de mim. Até quando esse desastre persistirá na vida dos que ainda se sentem prejudicados?